Sur les émissions industrielles. Muito boa tarde. Relativamente à diretiva sobre as emissões industriais, que resulta da fusão de diretivas anteriores, o compromisso alcançado nesta segunda leitura, em nosso entender, cria um quadro legal mais exigente e atualizado, que consideramos ser um passo importante para uma melhor defesa do ambiente e da saúde pública. Ao estabelecer valores limite de emissão para um conjunto alargado de poluentes e ao estabelecer também a necessidade de adaptação das grandes indústrias emissoras a estes valores limites de emissão através da implementação das melhores tecnologias disponíveis em cada momento, consagra-se o princípio de que para protegermos o ambiente e para protegermos a saúde pública devemos implementar nos processos produtivos, sobretudo naqueles de maior impacto ambiental, devemos implementar as melhores tecnologias que o avanço científico e o avanço tecnológico em cada momento coloca ao nosso dispor. Este tipo de abordagem é de resto aquele que entendemos deveria ser seguido também, por exemplo, para as emissões de dióxido de carbono. Não foi essa a opção. Infelizmente, a União Europeia optou pela sujeição das emissões de dióxido de carbono a instrumentos de mercado, pela utilização de instrumentos de mercado e, designadamente, do comércio do carbono para obter reduções da emissão deste poluente. Em nosso entender, deveria ter sido seguida uma abordagem normativa do tipo da que é proposta por esta diretiva de emissões industriais. Consideramos também, por isso, positivo que nesta segunda leitura se tenha rejeitado a aplicação de instrumentos de mercado, como alguns queriam, o comércio de emissões, a outros poluentes, como sejam os óxidos de azoto e o dióxido de enxofre. Portanto, isto foi, em nosso entender, um avanço positivo alcançado nesta segunda leitura. Entretanto, o prosseguimento dos esforços de redução de um conjunto alargado de poluentes não nos deve deixar de ter em conta as especificidades e as diferenças existentes ao nível dos diferentes Estados-membros. Concretamente, existem situações do ponto de vista socioeconómico muito distintas, existem particularidades dos sistemas produtivos dos diferentes Estados-membros e existem também especificidades do ponto de vista geográfico que deverão ser tidas em conta nesta legislação. Em nosso entender, o compromisso alcançado nesta segunda leitura assegura a observância desta realidade muito diversa. Sabemos que os diferentes países têm hoje sistemas produtivos com capacidade muito diversa. Estar a somar às diferentes condições de produção que já hoje existem, estar a somar o cumprimento, ou a impor o cumprimento de critérios absolutamente rígidos de adoção de novas tecnologias, ignorando a distinta capacidade que as empresas e os Estados-membros têm para utilizar essas novas tecnologias, seria, em nosso entender, um erro. Nessa medida, o compromisso alcançado nesta segunda leitura, quer pelos valores limite que estabelece, quer pela flexibilidade que permite na utilização das melhores tecnologias disponíveis, quer pelas derrogações que prevê, em nosso entender, justas e adequadas, quer pelos planos de transição nacionais que estabelece, assegura essa necessidade de flexibilidade, tendo em conta a situação diferente existente nos diversos Estados-membros. E, ao fazê-lo, portanto, em nossa opinião, estabelece um quadro normativo que permite assegurar às empresas dos diferentes Estados-membros melhorar os seus sistemas de produção, as suas tecnologias, tornando-se ambientalmente mais eficientes, mais sustentáveis, sem um impacto significativo na produção dos diferentes países, que, em nosso entender, seria também indesejável. Portanto, a conciliação
da necessária melhoria da qualidade do ambiente e da observação de regras imprescindíveis de saúde pública, a conciliação destes objetivos com a necessária flexibilidade na adoção das melhores tecnologias disponíveis, em nosso entender, é assegurada por este compromisso alcançado em segunda leitura e, portanto, apoiaremos esta solução de compromisso.